A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, Mulheres em Construções. Hoje eu venho aqui falar de uma mulher que para mim é um exemplo, até nos dias de hoje. Uma mulher virtuosa, uma mulher que nem o nome aparece na Bíblia, mas através do seu testemunho nós temos muitas lições de vida para tirar aqui. Ela é a Sunamita, que está lá em 2 Reis 4:8. E essa história está entre dois grandes milagres que Deus fez através do profeta Eliseu. Primeiro, a viúva do azeite. E o segundo, a história de Naamã, o leproso. Então Deus faz milagre através da vida de Eliseu. Por quê? Porque também Eliseu era um homem de caráter, era um homem de Deus, era um profeta do Senhor. E lá em 2 Reis 4, pela versão da NVI, fala assim: certo dia, Eliseu foi a Sunem. Sunem é conhecida como um lugar de repouso, e onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava ali, ele parava para uma refeição. Nas outras Bíblias fala que ela dava pão para ele todas as vezes que ele ia, né? De modo que ela disse a seu marido: sei que este homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele. Assim, sempre que nos visitar, ele poderá ocupá-lo. Um dia, quando Eliseu chegou, subiu ao seu quarto e deitou-se. Ele mandou o servo de Geazi chamar a Sunamita. Então ele a chamou, e quando ela veio, Eliseu mandou a Geazi dissesse a ela: você teve todo esse trabalho por nossa causa. O que podemos fazer por você? Quer que interceda por você junto ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: estou bem entre minha própria gente. Ou seja, a humildade dessa mulher, ela não pediu nada. Ela fez porque ela era generosa, ela fez aquilo que ela achou, porque ela era uma mulher observadora. E quem é que não quer estar diante de um homem de Deus? Então ela sentiu que ele tinha a presença de Deus e ela queria ficar ali para ajudar. Ou seja, ela já era grata só por ela poder ajudar. Quantos de nós fazemos isso hoje? Mais tarde, Eliseu perguntou a Geazi: o que se pode fazer por ela? Ele respondeu: bem, ela não tem filhos e o seu marido já é idoso. Ou seja, ela não pediu aquilo que ela tinha um desejo, ela não falou, mas Geazi sabia. Então para ela era impossível ter um filho. Então Eliseu mandou chamá-la de novo. Geazi a chamou e ela veio até a porta. E ele disse, o homem de Deus disse: por volta desta época, no ano que vem, você estará com o filho nos braços. Ela imediatamente contestou: não, meu senhor, não iludas a tua serva, ó homem de Deus. Mas como Eliseu dissera, porque ele é profeta, e o profeta ele profetiza pela boca, e a mulher engravidou, e no ano seguinte, por volta daquela mesma época, deu à luz a um filho. Veja bem, quando a profecia vem do Senhor, não tem quem peça, a não ser que seja da carne, mas se for do homem de Deus, a tua promessa será cumprida. O homem cresceu e o menino cresceu, e um certo dia foi encontrar com seu pai, que estava com os ceifeiros. De repente ele começou a chamar o pai, gritando: ai minha cabeça, ai minha cabeça. Então o pai disse a um servo: leve-o para a mãe dele. É mesmo sempre assim, né? Toda vez que acontece algo com nossos filhos, os nossos maridos já imediatamente falam: vai falar com a sua mãe, vai ter com a sua mãe, porque sabe que a mãe é acolhedora, a mãe vai abraçar, a mãe vai pegar aquela causa. Eu creio que você como mãe faz isso também, você abraça a causa do seu filho, né? Toda mãe sempre vai zelar pelo seu filho, assim como o nosso pai zela por nós, a mãe zela pelo filho. Por isso que Deus compara o amor
dele com amor de mãe. O servo o pegou e levou a mãe. O menino ficou no colo dela até o meio-dia, quando ele morreu. Irmãs, aqui é que me chama a atenção. Ela estava com ele ali, com os joelhos ali dobrados nos seus joelhos, com certeza clamando ao Senhor. E chega um determinado menino, a criança morre. Qualquer uma de nós que visse nosso filho morrendo, com certeza entraria em desespero, em pânico. Mas essa mulher, ela tinha o fruto do Espírito, que é um dos frutos que eu mais peço ao Senhor. A temperança, o equilíbrio, que equilíbrio essa mulher tem. Aí ela sobe ao quarto do homem de Deus, deita o menino na cama, sai e fecha a porta. Olha só, ela não fala pra ninguém, porque tem horas que é só você e Deus. Muitas das vezes, quando nós abrimos a boca, nós só pioramos a situação. Ela não, aquela mulher foi de uma sabedoria tão grande. Aí ela chama o marido e disse: preciso de um servo e uma jumenta para ir falar com o homem de Deus. Vou e volto depressa. Ele perguntou: mas por que hoje? Não é lua nova, nem sábado. Ela respondeu: não se preocupe, vai tudo bem. Oh, aleluia, glória ao nome do Senhor. E o seu marido imediatamente manda selar a jumenta e disse ao servo: ela manda, né? Ela pede para que sele a jumenta e diz ao servo: vamos rápido, só pare quando eu mandar. Assim ela partiu para encontrar com o homem de Deus no Monte Carmelo. Monte Carmelo significa a vinha do Senhor, um jardim fértil. Era o Monte Carmelo, onde todas as vezes que Elias ia lá, ele ia orar, ia meditar, ia buscar Jesus de uma forma diferente. Talvez porque ali seria uma escola de profetas, não sei, mas Deus o sabe. Eu sei que ele ia lá, aquele homem ia falar com Deus. Assim ela partiu para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo. Quando ele a viu à distância, disse ao servo de Geazi: olhe, é a sunamita. Corra ao encontro dela e pergunte: está tudo bem com você? Tudo bem com seu marido e com seu filho? Ela respondeu a Geazi: está tudo bem. Ao encontrar o homem de Deus no monte, ela se abraçou aos seus pés. Geazi veio para afastá-la, mas o homem de Deus lhe disse: deixa em paz. Ela está muito angustiada, mas o Senhor nada me revelou e escondeu de mim a razão de sua angústia. E disse a mulher: acaso eu lhe pedi filho, meu senhor? Não te disse para que não me desse falsas esperanças? Então Eliseu disse a Geazi: põe a capa por dentro do cinto, pegue o meu cajado e corra. Se você encontrar alguém no cumprimento, e se alguém o cumprimentar, não responda. Quando lá chegar, põe o meu cajado sobre o rosto do menino. Mas a mãe do menino disse: juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que se ficares não irei. Então ele foi com ela. Louvado seja Deus. Geazi chegou primeiro e pôs o cajado sobre o rosto do menino, mas ele não falou nem reagiu. Então Geazi voltou para encontrar-se com Eliseu e disse: o menino não voltou assim. Quando Eliseu chegou à casa, lá estava o menino morto, estendido na cama. Ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Então deitou-se sobre o menino, boca a boca, olhos com olhos, mãos com mão. Enquanto se debruçava sobre ele, o corpo do menino foi aquecendo. Eliseu levantou-se e começou a andar pelo quarto. Depois subiu à cama e debruçou-se mais uma vez sobre ele. O menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então Eliseu chamou a Geazi e mandou chamar a sunamita, e ele obedeceu. Quando ela chegou, Eliseu disse: pegue o seu filho. Então ela entrou, prostrou-se aos pés, curvando-se até o chão.
Então pegou o filho e saiu. Amém? Até aqui, minhas irmãs. O que eu quero dizer? Quantas virtudes essa mulher teve, né? Ela não foi uma mulher que se apavorou com a situação. Claro, ela estava angustiada, ela sabia que o filho faleceu, ela não pediu aquele filho, mas ela teve o controle, ela teve o domínio próprio, né? Então, ela simplesmente teve como foi? Ela percebeu que somente através da confiança em Deus, ela poderia receber aquele milagre. Ela sabia que aquele homem era um homem de Deus e que para ela só podia ser mesmo com um homem de Deus. Ela não falou com ninguém, ela ficou quieta, nem com o próprio marido. Nem com o próprio marido ela contou, porque muitas das vezes é você e Deus. Sou eu e Deus. Não é para contar para ninguém, é para fechar a porta do quarto e é para falar com aquele que tudo pode, né? Vamos contar algumas virtudes desta mulher. Ela era uma mulher generosa. Por quê? Porque ela sempre dava de comer, ela dava pão a Eliseu, né? Então, ela foi uma das mulheres que sustentou o ministério do profeta. Ela também era muito observadora, pois ela disse a seu marido que tinha observado que ali havia um grande homem de Deus. Ela contou ao marido. Olha que coisa interessante. Muitas pessoas gostam de olhar os erros e defeitos dos outros, mas ela não, ela era diferente. Ela observou as qualidades daquele profeta e ao perceber que ele era um homem de Deus, ela não perdeu a oportunidade de ajudá-lo. Olha que coisa linda, né? Ela foi com, porque quando a gente percebe que tem alguém de Deus que possa estar ali do nosso lado, que possa ajudar em oração, que possa nos abençoar de alguma forma, nem que não dê nada, mas só do olhar, só da palavra, só da presença de Deus naquela pessoa, faz com que nós queremos se aproximar. E ela quis ajudar. Ela era uma mulher de posse, sim, né? Mas outra qualidade que a gente vê, né, nela, ela não olhou defeitos. Ela não foi como todos fazem aí, uma pessoa cai ou tem algum erro, já corre para as redes sociais para deturpar o outro irmão, envergonhar o evangelho. Não, você tem que olhar para a qualidade. Todos nós somos pecadores, todos nós somos errantes, todos nós erramos. Mas graças a Deus que ela nos ensina essa lição. Ela não perdeu tempo com coisas olhando defeito, erro. Ela foi para a qualidade. E é tão bom, né? Nós deveríamos fazer como ela faz, né? Outra virtude que ela tinha, ela era detalhista. Ela preparou o quarto, tudo organizado. Ela pensou em cada detalhe. Ela colocou uma cama para ele descansar. Ela colocou uma mesa que ele ia se alimentar. Ela colocou uma cadeira para que ele pudesse ali escrever, né? E colocou o candeeiro que era para iluminar, né? E para aquecer aquele homem naquele quarto. Ela também foi submissa a seu esposo. Quantas mulheres não querem ser submissas ao seu esposo? Porque ela falou primeiro com o esposo. Ela mostrou que tinha perseverado que era um homem de Deus. Perguntou ao seu esposo se podia fazer aquele quartinho. E, claro, com o consentimento do esposo, eles fizeram. Quantas mulheres fazem as coisas, tomam decisão sem contar para os seus maridos? Irmãs, precisamos ser submissas aos nossos esposos. Ele é o cabeça. E a mulher que sabe, ela tem o corpo todo, ela dirige o esposo, a cabeça, através de obediência. Aleluia, glória a Deus. Ela também ela tinha o seu próprio contentamento. Porque o profeta procurou para o moço de Geazi o que podia fazer por ela, porque ela estava fazendo tão bem a ele, ela foi tão generosa com ele, que ele queria fazer algo por ela. Mas ela foi. Aqui que eu vejo uma sabedoria. Ela não pediu nada, irmãs, em troca. Nada, ela se contentava com o que ela tinha. Lógico, ela tinha posses, mas ela tinha um desejo sim, mas ela não contou para o profeta. O próprio Geazi sabia que ela não tinha o filho e contou para Eliseu. E aí Eliseu manda chamar ela e promete um filho. E aí é onde ela fala: não mintas as tuas servas. Esse controle emocional que ela teve é um dos maiores, maior virtude, né? É um fruto do Espírito.
é o fruto do domínio próprio, da temperança. Ela foi essa mulher, porque mesmo vendo o filho morto, ela não saiu gritando, não saiu chorando. Ela teve aquele domínio, ela fez o que precisava fazer com o menino. Levou, teve todo o cuidado, levar o menino no quarto, colocar na cama, fechar a porta, falar com seu esposo, pedir, porque o marido ainda pergunta para ela se vai tudo bem. Ela diz que vai tudo bem. Ela pede para ir lá encontrar com o profeta, mas ele diz, não é sábado, tal, mas ele entende e ela vai, mas sem dar uma palavra, porque ela confiava no Deus do milagre. Ela sabia que só ele podia. Ela não falou com ninguém, porque ela podia ter atrapalhado tudo aquilo que ela estava fazendo. Ela tinha uma segurança, uma confiança em Deus que nós precisamos ter, a fé. Ela não entra em desespero de jeito nenhum. Ela não tem desequilíbrio, muito pelo contrário, ela confia no Senhor. Ela mostra que tem equilíbrio e sabe esperar no Senhor. Ela não murmurou, ela não chorou. Oh, glória ao nome do Senhor. Que mulher sábia que nos ensina aqui, né? Oh, glória a Deus. Ela também era uma mulher de atitude, olha aí. Diferente de muitos nessa hora, como eu mesmo, ou você talvez, ela não se desesperou e também não paralisou, porque ela poderia ter ficado paralisada. Não, ela tomou atitude, ela fez o que era necessário. Foi lá, colocou o filho, guardou o filho, fechou a porta do quarto e foi ao encontro do socorro. Ela foi ao encontro do homem de Deus e ficou calada, não contou a ninguém. Meu Deus, que lindo essa parte. Ela fez o que era certo. Ela não só fez uma oração, ela orou e agiu e foi ao encontro do homem de Deus, né? Uma outra coisa que eu vejo uma virtude nessa mulher muito grande, a coragem que ela teve. Porque ela chega diante do profeta e lembra que ela não lhe pediu nada. E ela não fez como muitos que querem colocar Deus na parede, que é mal educado, culpam as pessoas, pastores, seja lá quem for, pelo problema que ela está passando. Não. Ela foi guerreira e determinada por aquilo que Deus lhe confiou nas suas mãos, que no caso era seu filho. Ou seja, ela disse ao profeta, eu não lhe pedi filho, mas agora que ele está aqui, creio no milagre da ressurreição. Sim, precisamos ter essa coragem, mas nunca desrespeitando a vontade de Deus. Ela não passou por cima de Deus, mas ela lutou por aquele sonho que ela já tinha estado nas mãos e ela não queria perder aquela promessa. Uma outra atitude linda dela foi a perseverança, a persistência, né? Porque ela fala, ela se dobra nos pés do profeta, vive o Senhor e vive a tua mão, que eu não hei de deixá-lo. Ou seja, ela não aceitou simplesmente que Geazi fosse, ela queria que o profeta fosse, porque ela sabia que estava, através do profeta, Deus poderia fazer alguma coisa. Tá, eu fico imaginando o coração dessa mulher, que desespero, o filho morto, e ela sabia que poderia não chegar com a resposta, por isso que ela insistiu para o homem de Deus ir até a casa dela. E foi um encontro do profeta e não aceitou Geazi levantasse o bordão de Eliseu, porque ela sabia que a sua situação era gravíssima. Oh, louvado seja o nome do Senhor. E por fim, ela era uma mulher grata, agradecida. Ela lembra-se que ela não foi só agradecida depois que viu o milagre. Antes mesmo, ela já foi grata, porque ela tratava o profeta sem pedir nada e sempre o ajudando. Antes de receber o filho, ela já tinha o coração generoso, cheio de contentamento e agradecimento. E logo após ter recebido o seu milagre, o seu filho de volta, ela se prostra em terra cheia de gratidão para com Deus e o profeta. A conclusão que eu quero deixar aqui, irmãs, quantas lições nós podemos aprender com essa sunamita? Que nem mesmo o nome foi mencionado. Às vezes você aí fala assim, ninguém me vê, ninguém sabe, mas o teu testemunho, a tua maneira de andar, tem alguém te observando, arabachou de cantar, alguém está te vendo e alguém do alto sabe o que você faz, minha irmã. Não se preocupe em se aparecer, em ter cargo, em ter qualquer coisa, não, irmã. Continue persistindo, perseverando em oração, sendo esta mulher abençoada que Deus te deu. Ele te deu dons, não guarda ele, não esconde. Procura o fruto do Espírito. Porque é através da atitude, do testemunho daquela mulher, do caráter daquela mulher, de boa esposa, de boa mãe, serva de Deus, são exemplos que até hoje, nos dias de hoje, nós precisamos fazer.
nós temos que ser como somos um corpo, né? Jesus é a cabeça. E nós não podemos ferir o nosso próximo, nós temos que amar, nós temos que abençoar. Não importa o que o outro fez, ore por ele. Mas quando você ora pelo teu outro irmão, por aquele que está precisando de ajuda, o Senhor está trabalhando na sua casa. Então, não esqueça dessa lição. Saiba ter tudo em controle. Tenta fazer aquilo que o Espírito Santo te coloca. E que o Espírito Santo de Deus possa falar a cada um que vai ouvir isso aqui, que parou para ouvir. Eu preciso dessa palavra, você precisa dessa palavra. Vamos ser mulheres de Deus, não vamos sair gritando, não vamos sair desesperada. Vamos confiar, fechar a porta do nosso quarto e falar com aquele que tudo pode. Não vamos ficar falando para muitos, não, porque muitas vezes da gente falar os nossos problemas para os outros é que a situação o milagre não chega, porque nós adiamos a promessa, nós adiamos aquilo que Deus tem para nós, quando nós entregamos nas mãos do Senhor. Eu não sei se é uma causa na justiça, eu não sei se é um filho nas drogas, eu não sei se é o seu casamento que está em situação difícil, eu não sei qual é o teu problema, qual o milagre que você espera, mas confia no Senhor, faça como essa mulher, tenha temperança, tenha confiança, creia que o milagre não vem do homem, vem de Deus. Amém? A paz do Senhor.